Olá, meu nome é Daniel e hoje estarei dando início a uma coisa um pouco diferente aqui no canal. É um desafio que foi proposto pelo Tite do canal Solosfera, que propõe jogatinas mensais de RPG solo com temas e modos de jogar específicos. Confira aí um trechinho do vídeo sobre ele falando aqui sobre o desafio de janeiro. Então aí ó, Desafio Solo RPG 2023. A cada mês faça uma jogatina ou crie um jogo utilizando o elemento indicado abaixo. Então, janeiro seria utilizar um oráculo de sim ou não, o basicão aquele, fazer uma jogatina usando o oráculo de sim ou não. O desafio da vez é, portanto, fazer uma história inteira desenrolar por meio do uso exclusivo de um oráculo de sim e não para movimentar a história. É um desafio um pouco grande aqui pra mim, pelo menos, porque eu nunca joguei com tão pouco recurso, né, com tão pouca ajuda de sistema ou de tabelas para poder continuar a história, né? Eu não tenho muito essa experiência, então vamos aproveitar esse desafio para aprender algo novo, né? Para o tema aqui da minha aventura, eu escolhi uma one shot de Pokémon. Essa aqui é a Hecate. Ela é uma treinadora de Unova que vive uma reserva natural e luta para preservá-la. Os parceiros dela aqui serão o Emolga, a Pearl, e Brave, o Braviary. Essa aventura que se passa na reserva natural que fica a oeste de Mistralton, perdão. Deixa eu abrir aqui o mapa rapidinho, deixa eu carregar. Mistralton é essa cidadezinha bem aqui. E essa reserva natural fica nessa floresta aqui a oeste. Não exatamente assim tão pertinho da cidade, é tipo... Se o mapa continuasse, ficaria mais ou menos por aqui, se eu não me engano. Mas sim, mas é a reserva natural que fica pra esse lado aqui, pra essa florestinha. Então a Hecate, ela cresceu nesse lugar. E a família dela cuida dessa reserva natural. Então ela trabalha lá... ela meio que treina, né? Pra ser a próxima geração de guardas desse lugar. Só é possível acessar esse lugar usando um pequeno avião que vem da própria cidade de Mistralton. O pessoal da reserva fez um pedido de alguns remédios. Então o pessoal estava vindo entregar esses remédios por meio desse pequeno avião. E acabaram por sofrer um acidente, caíram no meio da floresta. A missão aqui da Hecate nessa one shot será, junto com os outros guardas dessa reserva, encontrar o lugar do acidente e usar um sinalizador para chamar ajuda e poderem resgatar o pessoal do avião antes que seja tarde demais. Então, essa é a nossa missão. Nós vamos sair por aí pela floresta e tentar encontrar o pessoal que acabou se acidentando. O momento que escolhi aqui para iniciar a história foi o momento em que ela disparou para a natureza, passou ali alguns minutos avançando pela floresta densa, e o caminho que ela seguiu, ela bem sabia, né, porque ela conhece o mapa desse lugar como se fosse a palma de sua mão. Ela seguiu para uma região que seria difícil para os outros guardas explorarem sem ter os recursos que ela tem. Ela seguiu direto para uma ravina. Chegando ali próximo à ravina, a ventania era forte. Os seus cabelos voam ao vento. E ela olha para os lados. Ela tenta encontrar um rastro de fumaça. Não teve sucesso nisso. Então, já que já tem guardas que estão vasculhando desse lado da ravina, ela decidiu avançar para o outro lado, pois lá ela pode acabar encontrando o pessoal que se acidentou e não é um lugar que os outros guardas têm facilidade de entrar. Então, a primeira coisa que ela faz é olhar ali para os lados para ver se ela consegue encontrar um caminho para atravessar a ravina. A ventania está tão forte que ela tem um pouco de receio de chamar Brave, que é o seu principal meio de locomoção por ali. Achou um pouco perigoso pegar voo com ele, com aquelas correntes tão fortes de vento. Então, a Hecate, ela vai olhar para os lados aqui na ravina, ver se tem algum tronco caído ou alguns galhos que por acaso cresceram num jeito que ela consiga usar para atravessar. Já que tem muitas árvores ali perto, pode ser que alguma dessas duas coisas tenha acontecido. Vamos lá então. Resultado 5, sim! Então, a Hecate, ela consegue visualizar
um tronco de uma árvore provavelmente centenária que foi arrancada por algum desastre natural, talvez alguma chuva, ou a própria árvore possa ter sido derrubada por consequência de algum ataque Pokémon, né, já que acontece por aqui. O fato é que a árvore está caída e ela está indo de um lado a outro da ravina. Esse é o momento, então, e ela se aproxima ali daquele tronco, pisa forte nele para ver se ele está seguro. Ele aparenta estar firme. E ela então, devagar, começa a atravessar. Ela tenta se agarrar ao tronco com os braços enquanto avança aos poucos com as pernas, encolhendo o corpo para ter menos área de efeito das fortes ventanias. Ela consegue atravessar sem problemáticas, né? Sem nenhuma espécie de imprevisto? Não. Enquanto ela atravessava, o vento forte atirou-a para o lado. Ela estava se segurando no tronco. Ela conseguiu não cair? Sim, ela conseguiu se agarrar. Ela está lá, pendurada com seus 2 braços, tentando se puxar para cima, né? Voltar pro tronco. E se provou uma missão complicada. Ele está escorregadio. A própria ventania ameaça jogá-la para fora do tronco, né? Ela está um alvo fácil agora para as correntes de vento que são tão fortes por ali. Ela consegue se levantar? Já que tem tantos problemas, eu vou até rolar em desvantagem dessa vez. Sim, ela consegue. Nossa querida menina Hecate, ela cresceu aqui, ela foi treinada, ela sabe lidar com esse tipo de situação. Então ela consegue agarrar firme, puxar o próprio corpo para cima e novamente pode respirar aliviada. Ela pode continuar sua travessia. Os braços são um pouco doloridos do esforço repentino, mas perfeitamente bem. Então ela consegue atravessar sem mais nenhum problema. Sim, muito bem. Então ela consegue chegar ao outro lado do tronco. E desta forma ela se encontra agora em um lugar de mais difícil acesso. Ou seja, um lugar que provavelmente só ela vai ser capaz de encontrar os perdidos caso eles estejam para lá. Então, dando continuidade ao percurso, ela avança mais alguns minutos, né? Mas digamos que uns 10, 15 minutos. E acaba por encontrar... Pronto, ela encontra uma das asas do avião. Ele não é um avião enorme daqueles, né? É tipo um biplano, né? Um aviãozinho mesmo. Vou dizer que é um biplano porque ele realmente não teria muito espaço para carga. Mas um avião de realmente pequeno porte, para tipo 2, 4 pessoas no máximo poderem viajar. Então ela encontra uma das asas ali jogada, bem danificada. Provavelmente ela foi arrancada por um impacto em uma das árvores ali próximas, que são bem altas. Então ela se aproxima de uma dessas asas e liberta seus 2 Pokémon. Ela tira Pearl, que imediatamente pula ali pro seu ombro, e Brave, que fica com suas garras no chão, olhando curioso para aquele objeto atirado. O primeiro pensamento da Hecate foi pedir para o Emolga ver se ele conseguia... talvez, deixa eu ver... Será que ele consegue farejar o avião, já que é um cheiro realmente diferente do que tem ali na natureza? Vamos ver se ele consegue. Como eu imagino que seja uma tarefa difícil, vou rolar em desvantagem. Olha só, minhas desvantagens estão indo bem hoje. Sim. O Emolga consegue pegar o cheiro e... ele começa a farejar o ar e buscar a direção em que aquilo foi. Enquanto a Pearl, ela tenta fazer esse reconhecimento, a Hecate pega carona nas costas do Brave e ambos sobem algumas dezenas de metros, né, atravessaram a copa das árvores e tentam de lá observar
os arredores, tentando buscar para que direção que foi o avião. Já que eles têm a ajuda da direção em que a Pearl farejou, eu vou rolar dessa vez em vantagem. Eles conseguem encontrar, visualizar a direção em que o pessoal do avião parece estar? 3 e 1. Que jogo é esse? As desvantagens dão certo e as vantagens dão errado? Mas enfim. A Hecate e o Brave falharam, né? Eles não conseguiram identificar. Não pareceu estar claro a direção em que o avião foi. Então eles voltam à superfície. E a Pearl, ela conseguiu farejar, né? Ela só estava demorando um pouco. Então eles começam a seguir a Pearl, mesmo que ali lento ali por baixo no chão, né? Sem poder usar a mobilidade avançada das asas do Brave. Então eles avançam ali devagar, por entre as árvores. Passam por por um pequeno riacho. Até que então a Emolga, ela fique bem... eu ia falar bem elétrica, mas ela já é um Pokémon do tipo elétrica, né? Ela fica bem agitada, como se estivesse realmente próxima do objetivo. É nesse momento que a Hecate, ela fica mais alerta, já que ela não conseguiu encontrar lá de cima. Provavelmente o avião está em um lugar escondido. Assim que eles chegam ali numa pequena clareira, ela ouve barulhos. A origem dos barulhos foi um Girafarig que estava usando suas patas dianteiras para acertar uma das árvores. Ele acertava enfurecido as suas patas nas árvores, fazendo barulhos altos, enquanto ele... eu ia falar rosnar, mas não combina com o animal, né? Ele grunhe olhando para o alto. Quando Hecate acompanhou com os olhos a direção em que ele olhava, ela encontrou, né, alguns destroços do que um dia foi aquele avião. E uma pessoa ali em cima, meio encolhida, aparentemente bem, tipo, não está sofrendo problemas graves por conta da queda do avião. Talvez tenha conseguido desacelerar bem. Fato é que ela não está em estado grave, mas ela está lá em cima, bem apreensiva, olhando para baixo, com esse Girafarig que provavelmente ou está assustado, ou esse é o território e ele está tentando defender. Fato é que ele está ali tentando atacar a pessoa que estava no avião. E é esse momento em que a Hecate comanda o Brave Air para fazer uma rajada de vento com suas poderosas asas, tentando atirar o Girafarig ali para longe para ver se ele foge. Ela não quer machucar um dos animais da reserva natural. Vamos ver se ela foi capaz. 5. Então, o Brave Air, sem nenhuma dificuldade, conseguiu reunir energia nas suas asas e atirou ondas fortes de vento que atiraram o Girafarig para longe da árvore em que ele estava tentando atacar. Isso foi o suficiente para que o Girafarig fuja? Não. O Girafarig vira pro Brave Air com uma expressão de raiva, né? Ele transferiu a irritação que ele sentia para o Brave Air e vai tentar lutar. Ele começa a arrastar uma das patas no chão de forma ameaçadora, como se estivesse próximo a avançar. E é esse momento em que a Hecate comanda então a Pearl, né, a sua pequena Emolga, a atirar um raio de eletricidade bem no chão diante da Girafarig, ver se ela se acovarda, lutando contra dois ao mesmo tempo. Não. Ela não se impressiona com esse raio de eletricidade e ela própria devolve o favor de usar um poder especial, brilhando numa energia roxa e atirando raios psíquicos contra o Emolga. Deixa eu ver se ele o Emolga é capaz de desviar? Não. Ele leva esse golpe em cheio, cai ali do ombro da Hecate e fica ali ao chão,
enquanto o Bravier se irrita em ver o companheiro machucado e prepara suas asas para um corte. Ele tipo afia as asas com energia e avança num grande mergulho contra o Girafarig. Você é capaz de acertá-lo? Não rolou? Rolou. 4. Então sim, ele acerta o Girafarig com um poderoso golpe. E dessa vez a Girafarig foi... Eu ia dizer foi derrotada, né? Mas ela vai fugir? Ok, não fugiu, mas tá ferida. O próximo golpe que levar, ela tá derrotada. Tal como o Emolga, né? O Emolga também, próximo golpe que levar já era pro coitado. Pra coitada, no caso. Enfim, dessa vez a Emolga, ela levanta um pouco chateada de ter sido atacada pela Girafarig. E preenche, junta energia elétrica no seu corpo, no seu pelo. E voa, né? Plana ali em direção a Girafarig e tenta acertá-lo também. A Girafarig já estava esperando por essa e vai tentar dar uma cabeçada no Emolga. Vamos ver se ele consegue desviar. Consegue. Então, assim que ele está se aproximando da Girafarig e ela fez menção de atacá-lo, aproveitar a proximidade para atacá-lo, o Emolga conseguiu desviar no ar. Não conseguiu acertá-lo, porém não foi derrotado também. E aproveitando essa janela, o Bravier, ele junta energia no seu bico e começa a girar o corpo em formato de como se fosse um parafuso, fazendo um bico broca. E tenta acertar a Girafarig em cheio ali no corpo com esse golpe. Não foi capaz. A Girafarig pode ter usado seus poderes psíquicos para desviar a rota do Bravier. Esse momento que a Hecate fica um pouco impressionada, tipo, caraca, esses Pokémon da reserva natural são grandes lutadores. Esse aí deve ser realmente o alfa da região. Que ele tá ali brigando com o pessoal do avião, ele realmente parece ser o líder do local. E é nesse momento que ela está impressionada ali que a Emolga meio que abandona os golpes elétricos e tenta imitar o Brave ao cobrir o corpo com poderes voadores, né? Tornando suas pequenas asas cortantes como navalhas, e tenta aproveitar que ele está ali se preocupando em desviar do bico broca e acertá-lo ali pelas costas. 5. Ele foi capaz, ele acertou exatamente aqui nesse ponto, né? Ali logo após o rabo do Girafarig. E derrotou-o, deixou-o fora de combate. A Hecate, ela recolhe ali a Pearl e o Brave. Ela fica um pouco aliviada ao tocar a Pearl e perceber que ela não tem ferimentos graves. Um pouco de medicamento que ela tinha no bolso ali, uma pequena poção, irá resolver o problema. E esse é o momento em que a Hecate, ela tira do bolso um pequeno sinalizador e pressiona-o, atirando entre aspas, fogo de artifício, né, pro céu, indicando para os outros guardas que é ali que tá o pessoal a ser resgatado. E enquanto eles não chegavam, ela tratou desse Girafarig que estava ali derrotado, né, que ele só estava defendendo o seu lugar, né, ele não estava errado em lutar. Então ela só trata ali dele, e um momento que ela termina os seus primeiros socorros ali foi quando o resto da equipe chegou. E foi quando eles conseguiram tirar a pessoa que veio do avião lá de cima. Eles conseguiram descê-la tranquilamente, recuperaram os medicamentos e então voltaram para o quartel-general da reserva, né? Para o prédio em que o pessoal se reúne, que o pessoal dorme e tudo mais, até que eles pudessem enviar uma mensagem para a cidade e chamar um resgate para essa pessoa que está agora ali presa, né, sem o seu próprio avião para voltar. E essa foi a pequena aventura do dia da Hecate, onde ela conseguiu atravessar uma ravina, quase caiu nas profundezas dela e teve que enfrentar um Girafarig Alpha que estava ali protegendo
a sua mata de um invasor, né? Do, entre aspas, invasor. Aquele humano que veio com um avião. Então essa foi uma aventura aqui do Desafio de Janeiro. Ficou bem básica, mas eu acho que ficou funcional para alguém que trabalhou com tão pouco recurso quanto sim e não. Foi uma experiência interessante. Ter que inventar histórias sem ter tabelas motivadoras, né? Sem ter banco de ideias. Sem ter uma tabela me indicando para onde que eu vou próximo, né? Eu tenho que decidir. Foi um grande desafio de improviso. Mas acho que ficou bem interessante e mal posso esperar para fazer logo o desafio de fevereiro. É que eu não li ainda qual é, eu realmente não lembro. Mas estou empolgado para esses desafios, porque eu sei que eu li todos assim que eu decidi que ia fazer. E todos eles, de alguma forma, me empolgaram de uma forma diferente. Então, espero que tenham gostado da pequena aventurinha aqui, deve ter ficado bem curtinha. E até a próxima!